Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Este é o primeiro podcast depois de 9 meses que eu gravo, né? Eu tive nesses últimos meses, assim, trabalhado muito, né? E também eu estava reformando o meu site, né? Estava reformando a minha identidade visual. Eu queria mudar, inclusive, alguns textos que eu coloquei lá no site, né? Eu acho que era a principal coisa que estava me incomodando é que eu li alguns textos antigos que estavam lá e eu não concordava, né? Então eu fui modificando alguns textos e ao mesmo tempo trabalhando também na identidade visual do site, né? E o meu tempo, e a boa parte do meu tempo, né? Como você sabe, eu estou trabalhando, né? O Taverna do Lugar Nenhum não é uma coisa que paga minhas contas, né? Então eu preciso trabalhar, eu tenho estudado muito também. Eu estou fazendo um curso intensivo de inglês, né? Porque eu quero definitivamente falar fluentemente inglês, então o estudo que eu estou fazendo é coisa de 3 horas por dia, assim, uma coisa bem intensa mesmo, mas eu quero definitivamente falar fluentemente outra língua, né? Eu sei inglês, eu sei falar mais ou menos inglês, mas nada que eu considere é, como fluente, né? Mas isso aí não importa, né? É uma coisa minha. Mas enfim, eu tava nesses 9 meses trabalhando, mexendo no site, mexendo na identidade, modificando alguns textos, ao mesmo tempo que eu publicava alguns textos baseados em algumas leituras que eu estou tendo, especialmente leituras do estudioso de religião romeno Mircea Eliade, né? Eu tô lendo o livro a, a história das crenças religiosas das crenças e das ideias religiosas, né? Eu estou no primeiro volume desse livro, que é o Da Idade da Pedra até aos Mistérios de Eleusius. Eleusius, isso aí mesmo. E está sendo muito interessante para mim, né? E para quem me conhece, né? Eu faço muitos textos, né? E publico muito nas redes sociais. E é uma forma que eu tenho de estudar, né? Então eu leio um texto, eu vou fazendo algumas pesquisas paralelas a esse texto, eu formato esse texto aí, né? Eu formato esse texto com as minhas próprias palavras, eu tenho meus próprios insights a respeito dos textos que eu tenho, e eu vou soltando nas redes sociais, né? As pessoas, eu não sei se as pessoas acham que eu estou fazendo uma espécie de demonstração de conhecimento, né? Mas não é o que eu estou fazendo. Isso aí é uma técnica de estudo que eu acho particularmente produtiva para mim. Eu demoro bastante para ler um livro, eu sou uma pessoa que fica no mesmo livro durante, sei lá, um ano, mas é porque cada coisa do livro que eu leio, né, eu destrincho isso, eu destrincho o livro enquanto eu estou lendo de uma forma bem minuciosa, bem atenciosa nos detalhes e até completar o livro. Então eu leio poucos livros ao longo do ano, né? Especialmente quando o assunto me interessa, eu faço isso, né? Então eu acho que dos assuntos que me interessam, acho que a crença e a ideia religiosa é a principal, é uma das coisas que mais me interessam, porque eu sempre achei muito curioso o fato de que o homem tenha se tornado religioso, né? E especialmente ele tenha se tornado religioso em uma época em que ele fugia de bestas, ele vivia em guerra, ele vivia acuado e também repleto, cercado de perigos, e que na minha cabeça a, a atitude mais lógica de sobrevivência nesse tipo de cenário extremo seria a lógica mais material e prática possível, né? Você não e o fato do ser humano nesse momento da sua história ter especulado sobre a transcendência
ter especulado sobre isso é uma coisa que me fascina. E existe uma coisa muito interessante, né, que Mircea Eliade ele fala nesse livro, que as primeiras manifestações ritualísticas do homem, ela tenha se dado em torno da ideia da morte, e tenha se dado especialmente numa suspeita, numa ideia de que havia alguma coisa além da morte. Então, os monumentos fúnebres, né? Os ritos fúnebres foram uma das primeiras manifestações religiosas do homem. Os monumentos fúnebres, os monumentos eram cemitérios, né, sabe? E o ser humano, ele dedicou boa parte do seu esforço para preservar esse mistério em relação à morte, né? Muitas guerras foram travadas, especialmente no Egito, muito da autoridade religiosa dos faraós eram os monumentos, né? As próprias pirâmides são grandes tumbas, né? Eram consideradas grandes tumbas, e havia um esforço para colocar a ideia desse limiar, né, entre a morte e a próxima vida, que é uma coisa recorrente também em todas as culturas, de uma forma bem curiosa, né? Existe todo um esforço para poder mostrar ao mundo uma certa ideia de que havia alguma coisa além, depois de tudo, sabe? Existe uma ideia persistente na humanidade que aponta para isso, né? E se a gente olhar, por exemplo, na narrativa bíblica do Gênesis, né? A gente tem a narrativa mítica, né? A respeito do homem que o primeiro homem vivia junto com Deus, né, no paraíso, e ele foi expulso. E esse fato, essa conexão com alguma coisa que não era aqui, sabe, não era no mundo material, é uma conexão que parece ser uma ideia persistente na humanidade. A humanidade parece que sempre sonhou com algum tipo de paraíso, sabe? Tem na China, por exemplo, o mito de Penglai, né, que também segue basicamente a mesma narrativa da estrutura do Gênesis, né? Que o homem originalmente era desse lugar e ele foi expulso, e ele vaga pela terra com a lembrança desse passado meio divino que ele tem, sabe? Essa conexão divina que ele tem, sabe? É uma coisa persistente, sabe? E a outra coisa persistente é que a gente vai alcançar novamente esse lugar, geralmente é um lugar que se fala, né? Depois que a gente morre, depois que nós perecemos, e a ideia também de que a gente perece, a gente continua mesmo depois de perecer. Existe uma ideia muito interessante na religião dos nômades, que o Mircea Eliade comenta nos seus livros, é que quando a pessoa morria, né, em algumas regiões, próximo lá do Mar Báltico, assim, existe algumas tribos lá de nômades, né, que quando a pessoa morria, fazia-se um pequeno funeral para ela e deixava alguns objetos ao redor do corpo, e um dos objetos era uma bengala, né? Porque você tinha a ideia de que a pessoa ela poderia ressuscitar, né? Pegar a bengala e caminhar até caminhar até o além, sabe? Então existe uma ideia de que há uma continuidade, há um movimento depois da morte, né? E esse tipo de coisa que me interessa na religião, sabe? Porque eu acho que é uma pista muito interessante, e a religião ela se manifesta culturalmente de diversas formas e tudo mais, né?
É quase um interesse meio antropológico, meio teológico que eu tenho a respeito da religião. E o Mircea Eliade, através da sua análise, que é uma análise científica que ele faz a respeito, é arqueológica, sabe? Ao mesmo tempo arqueológica e literária, né? Ele leva em consideração tanto as pesquisas arqueológicas, dos sítios arqueológicos, dos desenhos, das pinturas rupestres, até a quantidade imensa da história oral de um determinado povo, as correspondências linguísticas de um povo ou outro, os textos, né, os próprios textos sagrados. Enfim, ele leva um monte em consideração tudo isso e tenta especular a respeito dessas coisas, né? E eu acho, especialmente o ser humano, uma coisa bastante interessante, né? Eu amo o ser humano, eu acho uma coisa incrível. Eu acho que eu não consigo entender como alguém possa ser misântropo, né? Eu não consigo entender como isso é possível, né? Mas enfim, eu estou lendo bastante Mircea Eliade e eu estou escrevendo bastante textos sobre ele, né? Se vocês entrarem no tavernadolugarnenhum.com.br, apenas sobre o livro que eu estou lendo, que eu estou na metade ainda, que é a História das Crenças das Ideias Religiosas, já tem lá 29 textos, né? Então, para vocês verem como que eu vou demorar para ler esse livro, né? Eu leio um parágrafo e escrevo um texto. Mas é basicamente a forma que eu gosto de fazer. Eu gosto de interagir com os textos que eu estou lendo de uma maneira muito minuciosa, né? Mas enfim. Dentre esses textos, tem um texto que eu compartilhei no Facebook e deu uma certa polêmica em determinados grupos. E eu confesso que até dependendo da pessoa que foi criticar um texto específico meu, eu fiquei até meio chateado, porque é uma pessoa que eu admiro e criticou o texto, mas não criticou exatamente para mim. Uma pessoa compartilhou e essa outra pessoa aí foi comentar, falando um monte de que eu estava usando. É interessante, porque eu começo o texto citando o Mircea Eliade, né? Isso aqui é um comentário paralelo, não tem nada a ver com o que eu falei antes, viu? Mas eu começo um texto que eu falo sobre a farsa do renascimento do paganismo na Europa, e eu cito o Mircea Eliade, e existe uma pessoa que ficou muito brava com isso, não sei se ela se identifica como pagã ou tem amigos próximos que se consideram pagãos. Mas eu falo desse estranho revival do paganismo que acontece na Europa, e eu vou explicar melhor como acontece isso. E essa pessoa disse que eu usei Mircea Eliade apenas como argumento de autoridade, né? Quando na verdade, quando eu escrevo meus textos, eu falei há pouco tempo atrás aqui, né? Nem todos os textos que eu escrevo são estatutos, sabe? Nem tudo que eu escrevo, eu tenho minhas opiniões a respeito sobre várias das coisas. Inclusive no Taverna do Lugar Nenhum você não vai encontrar apenas textos a respeito de religião, viu? Você encontra a respeito de música, a respeito de quadrinhos, a respeito de um monte de coisa, né? E uma das coisas que me fez fechar o site por um tempo é que eu estava revisando alguns textos porque eu não concordava com alguns textos que eu mesmo tinha feito. E a primeira coisa que você tem que entender é que eu mudo de opinião, sabe? Quando você vai ler um texto meu a respeito de uma coisa, você tem que considerar que você está falando com o Gabriel daquela determinada data, e que depois eu posso mudar de ideia, e depois eu posso até pensar em uma coisa completamente oposta àquilo.
É por isso que eu comecei a mudar os textos do Taverna do Lugar Nenhum, mas aí depois eu pensei nisso, né? Falei, cara, se eu for revisar todos os textos que eu fiz ao longo da minha vida, eu vou ficar apenas lendo os meus próprios textos e corrigindo os meus próprios textos ao longo da minha vida. Então, assim, eu vou mudar os meus textos, eu vou mudar as minhas opiniões de forma esporádica, sabe? Então, considera isso, considera que tudo aquilo que eu escrevo amanhã eu posso não achar, sabe? E que eu tô aberto, isso aí acho que as pessoas não entendem muito, que eu tô muito aberto a mudar de opinião, a me radicalizar numa opinião, até me radicalizar numa opinião oposta, sabe? Eu não tenho problema, não tenho tanto apego quanto as pessoas imaginam com as minhas próprias ideias, sabe? Eu não tenho tanto apego, sabe? O fato de eu escrever bastante não é que eu estou deixando minha opinião em estatutos fixos imutáveis, sabe? Não, quando eu escrevo, eu estou num processo de descoberta, um processo de aprendizado, sabe? E escrever, para mim, é uma complementação de uma leitura. Eu não sei se ficou claro isso, mas enfim, dentre os textos que eu escrevi, um texto que é baseado numa leitura que eu fiz do Mircea Eliade, né, a respeito do paganismo, da ascensão do paganismo, especialmente na Inglaterra, né? E esse texto ele é baseado numa matéria da The Economist, né? E também num vídeo do Felipe Trielli, que é um cara bem legal, que ele tem um podcast, um canal do YouTube chamado Estúdio Quinto Elemento, na qual ele comenta também sobre filmes, né? Ele fez ele fez um vídeo sobre essa matéria da Economist e também sobre o filme The Wicker Man. A matéria da Economist é a seguinte, né? Ela fala assim: Paganism is on the rise. It all started with The Wicker Man. The Wicker Man, para quem não sabe, é um filme de terror folclórico em inglês dos anos 70, né, de 73. E esse filme, ele não criou o movimento cinematográfico do horror folclórico. Ele popularizou o horror folclórico, talvez seja o filme mais bem sucedido de horror folclórico. Inclusive, Ari Aster, né, que é o diretor de horror contemporâneo, ele tem esse filme como um dos seus preferidos, né? Mas, enfim, tem muito... É um filme que eu gosto bastante, né? É um filme que inspirou também aquela música do Iron Maiden, né? The Wicker Man, né? E também tem um remake com o Nicolas Cage, que eu sinceramente não gosto muito, mas esse remake gerou talvez uma das cenas mais engraçadas da história do Nicolas Cage, que é aquele meme, Not the Beast. Mas enfim, assistam The Wicker Man, assistam também o remake se quiserem, escutem a música do Iron Maiden. O que aconteceu, né, é que a partir desse filme, né, a matéria da Economist fala isso, começou a acontecer uma espécie de reanimação da cultura pagã na Grã-Bretanha. E é uma coisa que eu achei muito curiosa, né? Tem um artigo chamado, que eu li num site chamado medievalists.net, né, que é medievalists.net, que é um site de textos históricos também. E nesse texto, tem um texto específico que se chama How Pagan Was Medieval Britain, que é muito interessante, e ele fala de uma coisa que eu não sabia, e que, de certa forma, Mircea Eliade também percebeu, que especialmente as religiões indo-europeias, e especialmente na Inglaterra, elas estavam sendo meio que abandonadas
pelos próprios pagãos, assim, vamos assim dizer, antes mesmo do contato com o cristianismo. Esse artigo da Medievalists, How Pagan Was Medieval Britain, ele fala que a chegada do cristianismo tornou a religião pagã trivial, porque muitas das coisas que o cristianismo trouxe eram coisas que eles já concordavam, sabe? E eles não tinham tanto apego ao universo sobrenatural. Eles tinham uma noção sobrenatural do mundo, né, tal como os cristãos, mas não tinham tanto um apego, não era uma coisa tão forte quanto os cristãos, sabe? Não era uma coisa tão forte. Então, muitas das coisas, por exemplo, uma coisa que é interessante que esse texto fala é que muitos dos deuses que eram especializados em determinados assuntos. Por exemplo, era o Deus que curava, era o Deus que dava boa sorte aos navegantes, era o Deus que tinha um Deus que dava boa sorte nas colheitas. Isso tudo foi substituído por santos do catolicismo, né? A primeira religião que chegou lá na Grã-Bretanha, né, cristã, né, foi a Igreja Católica. Então a gente tinha já a padroeira dos bons navegantes, uma coisa que vinha lá dos reinos ibéricos, sabe? A Igreja Católica articulou muitas das tradições da Europa e que basicamente você tinha um santo, um anjo da guarda para cada tipo de coisa, que era uma coisa que já foi muito bem aceita e foi sendo substituída na Europa de uma forma muito natural, porque o paganismo estava se desfazendo, já estava se desfazendo antes mesmo da chegada contra os cristãos. Eu vou ler o texto, acho que vai ficar um pouco mais claro, né? O texto que eu escrevi, né? Ai, meu Deus, cadê o texto? Aqui. Estava lendo a matéria da Economist sobre o revival do paganismo na Inglaterra, inspirado no filme The Wicker Man, de 1973. Essa matéria foi indiretamente recomendada pelo Felipe Trielli em um vídeo que ele fez sobre o filme no Estúdio Quinto Elemento, onde ele afirmou que o filme previu a Macumba Walk, né? Eu nunca tinha pensado nisso, né? Macumba Walk. Segundo Mircea Eliade, as mitologias indo-europeias são hoje conhecidas através de fragmentos. O que sabemos delas pertence a diferentes épocas e nos foi transmitidos por documentos heterogêneos e de desigual valor, né? Isso é uma coisa interessante, porque eu já tinha comentado algumas vezes que, por exemplo, muito do que se atribui a Wagner como revival do paganismo, na verdade, através, especialmente do ciclo do Anel, que é um ciclo de 4 óperas, né? De fato, o Wagner ele utiliza muitos personagens da cultura escandinava, né? Os heróis germânicos, os deuses germânicos, né? Mas o que pouca gente sabe é que o ciclo do Anel ele foi baseado em um texto, em um grande épico, acho que era o ciclo do Anel era a canção dos Nibelungos, acho que era isso o texto. Vários textos de um cara que ficou conhecido como o Bispo de Passau. O Bispo de Passau era um bispo cristão, né, que ele correu ao longo do rio Reno, reunindo as histórias orais dos povos, né, que já entendiam que já entendiam a própria mitologia. Ele reuniu toda a mitologia dos povos germânicos, escandinavos, criou um texto, literalizou isso, né,
com o fim de evangelizar, né? Então, esse texto é um texto, talvez um dos mais importantes documentos sobre o paganismo germânico, mas é um texto criado por um cristão, né? O bispo de Passau, né? E o Wagner se inspira nesse texto, né? Ele não vai para as fontes primárias, porque não tem nem como fazer isso, sabe? Porque era uma religião que já tinha sido abandonada antes mesmo dos cristãos chegarem lá, né? Então, o que sobrevivia entre esses povos eram alguns costumes, né? Alguns ritos e bastante superstição a respeito especialmente das práticas agrícolas e tudo mais, bastante folclore que assim é presente até hoje, né? E etc, sabe? Não havia de fato um comprometimento tão grande com a própria fé quanto a gente imagina que o cristão tenha, sabe? E foi muito fácil evangelizar porque basicamente o cristianismo entrou num vácuo que já tinha sido deixado há muito tempo, né? Enfim, eu vou continuar com a leitura. Segundo Mircea Eliade, as mitologias indo-europeias são hoje conhecidas através de fragmentos, né, conforme eu falei. E posteriormente eu fiquei sabendo que antes mesmo do contato com os cristãos, o povo europeu já havia certa anomia religiosa e havia abandonado boa parte da sua própria tradição. Isso aqui é um fato, né? Eu vi que as pessoas, quando eu compartilhei esse texto, ficaram muito bravos com isso, mas como assim eles tinham abandonado a sua própria tradição? Porque, eu não sei, acho que as pessoas elas estão muito apegadas na ideia de que o cristianismo chegou nos lugares e devastou tudo e substituiu as coisas à força. Deve ter acontecido isso em um ou outro momento da história, mas, assim, simplesmente não foi o que aconteceu com as religiões indo-europeias. Foi muito do que não aconteceu ao redor do mundo, inclusive, né? Mas, assim, deve ter acontecido um ou outro caso de conversão forçada, mas eu não tenho um estudo suficiente para afirmar, mas aparentemente isso aí foi muito mais exceção do que regra, viu? E as exceções ficaram muito conhecidas e tudo mais, mas a regra é que os cristãos simplesmente convenceram. E quando eu falo isso, eu tenho certeza que tem muita gente muito brava comigo agora, porque isso aí quebra uma narrativa muito forte que a gente foi ensinada na escola. A gente, assim, é uma coisa assim, mesmo quem é cristão tem certa dificuldade em entender isso aí. Mas enfim, a primeira grande ironia que eu menciono no texto é essa aqui. Se dependesse dos pagãos, eu acho que essa frase pegou muito nesse pessoal. A primeira grande ironia é esta: se dependesse dos pagãos, o paganismo teria morrido. Entre os pagãos havia apenas algumas lembranças formais de ritos arcaicos, histórias orais distantes, muito folclore e uma outra prática supersticiosa, incluindo, uma coisa muito interessante, incluindo caças a bruxas. A caças a bruxas não foi uma invenção cristã, isso aí é uma coisa que já havia sido, já era praticada entre os pagãos há muito tempo, sabe? Porque era um povo supersticioso. E, enfim, talvez eu faça um podcast só sobre isso. Mas nada que possamos considerar um corpo organizado de doutrinas e prescrições. Ironicamente, acusam o cristianismo de eclipsar tradições que, na verdade, já estavam mortas. Quase derrubei meu celular agora. Esse é o grande... acho que foi a grande coisa polêmica aqui do meu texto. Aliás, eu achei que o texto ia ficar muito polêmico entre cristãos, porque a partir disso aqui eu falo da segunda grande ironia do cristianismo, que foi ter preservado o paganismo, né? Aliás, o seu papel foi exatamente o oposto. Os cristãos, ao tentarem se comunicar com povos pagãos, precisaram de
abrir, antes de tudo, um diálogo com eles através de uma linguagem cultural que refletisse um denominador comum. A reunião e principalmente a organização dos mitos que lhes eram contados através das incontáveis tradições orais exerceram um papel fundamental nisso. Os cristãos, através de uma cultura conciliar muito própria, ou seja, uma cultura de concílios muito própria, sempre buscaram entender os próprios textos sagrados através de um exercício de curadoria e estudo, separando textos canônicos de apócrifos, né? O mesmo foi feito com as histórias e os mitos dos pagãos, né? Eu citei como, por exemplo, o bispo de Passau, que ao longo do Rio Reno foi reunindo as histórias orais, como de praxe, elas são muito imprecisas, elas possuem contradições entre uma e outra, os nomes às vezes são muito trocados, e o cristão ele tem uma certa tradição de avaliar, de estudar o texto, de separar joio de trigo, sabe? E formalizar uma coisa com base nisso, sabe? O cristão tem essa cultura, né? E ele levou essa cultura até mesmo de documentação, mas até mesmo uma certa cultura jornalística em relação a esses povos, reuniu as histórias orais e preservou elas. É essa grande ironia, né, que eu comento, né? O mesmo foi feito. Se sabemos hoje hinos, textos rituais, poesia épica, comentários teológicos, lendas populares, historiografias e tradições, devemos ao que o cristianismo preservou e organizou de outras culturas. Exatamente o oposto que se diz por aí, né? E a segunda ironia é essa, né, que eu mencionei. Na tentativa de substituir o paganismo pelo cristianismo, o próprio paganismo teve que ser parcialmente preservado, a contragosto dos próprios cristãos. Então, eu falo aqui que não é uma coisa que estava na intenção do cristão preservar, mas acabou acontecendo. Como acontece? Porque existe um modo de ver a tradição diferente entre cristãos e entre pagãos, sabe? E toda a história espiritual europeia é uma colisão constante de ironias e paradoxos, né? Tudo que sabemos sobre o paganismo antigo já é uma noção cristianizada, né? Ou literalizada por um cristão, né? Como, por exemplo, a canção dos Nibelungos, né? Das obras de Wagner, deixa eu ver se é a canção dos Nibelungos mesmo. Canção dos Nibelungos. Nibelungos. Esse mesmo. É a Canção dos Nibelungos. A saga, a Canção dos Nibelungos é uma das mais famosas versões da saga dos Nibelungos, que remonta ao nomadismo dos povos bárbaros e se atribui a esse poema atribui-se a um bispo que viveu na Idade Média por volta do ano de 1200, mas que ele reuniu, né, as histórias orais dos povos pagãos, né? Mas ele era um cristão, então o que a gente tem de fonte pagã é uma fonte cristianizada, querendo os pagãos de hoje, gostando dos pagãos de hoje ou não, é uma versão cristianizada. O que eles conhecem do paganismo europeu, que estava sendo abandonado pelos próprios pagãos na época, é uma versão cristianizada das histórias que eles conhecem, né? Das obras de Wagner, a imaginação de Évola, das bandas de black metal, as lojas de cristais de feira hippie hoje, tudo disso aí é basicamente, paradoxalmente, um subproduto de um cristão, um subproduto cristão, né? E eu sempre achei engraçado toda essa tentativa de resgatar os valores pagãos, desconsiderando todo esse contexto. O máximo que conseguimos entender do paganismo europeu original, sem a influência cristã que praticamente o inventou, é uma reconstrução especulativa de pistas arqueológicas na qual estudiosos da religião se tornaram essenciais. Ou seja, você consegue ter alguma outra informação sobre
o paganismo europeu, mas nada que se constitua uma coisa tão sólida, né? Enfim, se Mircea Eliade achava particularmente desafiador estudar o paganismo europeu puro, imagina um monte de jovens místicos que usam pentagramas e decoram suas estantes de livro da Dark Side com raízes de mandrágora, né? As informações puras que temos do paganismo original são mínimas e insuficientes para remontarmos com precisão sua estrutura básica de crenças, né? Quanto mais organizar uma estrutura básica de crenças em uma religião sistematizada, uma sistematização religiosa. O que se entende como resgate da prática da religião pagã é particularmente cômico nesse sentido e espiritualmente tão significativo quanto um evento de cosplay, né? Esse aqui já foi bem agressivo, né? O que temos aqui é um desfile carnavalesco de personagens, símbolos e gestos inventados, muitas vezes inspirados por filmes de terror, como The Wicker Man, ou literatura pulp, né? É engraçado, parece que existe também uma religião de verdade, assim, que se diz religião, né? Baseado nos contos de Lovecraft, sabe? É uma coisa absurda. O Lovecraft era um ateu. Ele era materialista, ele era ateu, ele tinha uma imaginação muito fértil, ele criou um panteão mitológico, talvez o maior panteão mitológico da literatura, mas ele não acreditava naquilo, pelo amor de Deus, né? Ele expressava artisticamente, através dos seus monstros, todas as suas frustrações, todos os seus medos, o medo do desconhecido, o medo do estrangeiro, o medo de não sei o quê, o medo da socialização. Ele era recluso, sistemático, enfim. E ele utilizava os monstros como uma espécie de materialização dos seus próprios medos, né? Uma materialização que não tem forma, né? Então, ele utilizava bastante esse recurso, mas, cara, fazer uma religião baseada nos mitos de um autor, eu acho complicado, né? Eu tenho dificuldade de levar a sério o imaginário religioso surgido de um filme inglês dos anos 70, que é isso que acontece, né? É isso que a matéria da Economist falava, né? A gente está vendo surgir não um paganismo, né? Mas uma espécie de uma coisa que levemente lembra um paganismo, que é uma coisa que tem como base um filme dos anos 70, sabe? Dirigido, esse é o mais engraçado, você vê como a história se repete, né? Ele foi dirigido ironicamente por um diretor, como que é o nome do diretor do The Wicker Man? Robin Hardley. Ele foi dirigido pelo Robin Hardley, que é, ironicamente, um cara que se considera conservador e cristão. É muito engraçado você vê como que a história é uma coisa meio cômica, né? Parece que a gente está vivendo uma espécie de sitcom, né? Tenho dificuldade de levar a sério o imaginário religioso que tenha surgido de um filme inglês dos anos 70, dirigido ironicamente por um diretor assumidamente cristão. Assim como tem dificuldade de levar a sério a cientologia, né, que é uma religião, pelo que eu li, que nasceu de um livro de ficção científica. É uma coisa assim, muito, muito interessante, né? Mas enfim, não fiquem bravos comigo, isso aqui é apenas descrição de fatos, né? Se você se considera pagão, sabe? Dê uma olhada no seu grupo, dê uma olhada nos textos que você diz conhecer, sim, e veja, e tente, assim, de uma forma bem honesta. Eu não estou pedindo para você se converter ao catolicismo, não. Eu sou católico, né? Mas nesse exato momento eu não peço que você tenta se converter ao catolicismo, nem nada do tipo, né? Mas dê uma olhada na sua própria religião que você professa. Se você se considera pagão, comece a lastrear historicamente os documentos que as inspiraram. Tente colocar essa perspectiva em jogo, sabe? Porque, assim, eu acho muito difícil alguém ter
de fato uma fé autêntica em alguma coisa que, que surgiu, que é produto imaginado da cultura pop, sabe? É muito estranho mesmo. E especialmente num contexto pagão, eu geralmente vejo o pessoal que se diz pagão e tudo mais, é muito mais uma forma de contrapor a religião dos pais, é contrapor o cristianismo, porque o cristianismo, assim, é a religião mais predominante no Ocidente e ao mesmo tempo a mais criticada, assim, de longe a mais criticada. Todo mundo tem um bom motivo para não ser cristão, sabe? E esses bons motivos para não ser cristão muitas vezes se conflitam entre si. Eu recomendo muito vocês lerem Ortodoxia do Chesterton, porque ele dá um panorama, especialmente em relação aos críticos da religião, os críticos do cristianismo em específico, que é muito interessante, assim, mudou muito a minha perspectiva em relação ao cristianismo, né? Porque ele o Chesterton é um sujeito interessante, porque ele olha as críticas ao cristianismo e como exercício especulativo, investigativo que ele tem de um cara curioso, ele assume todas elas ao mesmo tempo como verdadeiras. Ao ponto de que todas elas estarem apontando para o mesmo ponto, né, que é o cristianismo, o mesmo ponto de crítica, e seus argumentos se contradizerem entre si. Né? Tem uma passagem muito interessante do papel histórico do cristianismo que o Chesterton comenta, que ele fala que todo mundo acusa a religião cristã de amar seus inimigos, né? Fazendo com que o homem se torne inofensivo. Outra parte dos críticos, que muitas vezes até mesmo são os mesmos críticos, falam que o cristianismo obscureceu o mundo em violência. Assim, como que pode uma religião que pode, ao mesmo tempo, tirar o ferrão do homem, né, conforme até numa perspectiva meio nietzschiana, fala a moral dos escravos e tudo mais, o ressentimento dos escravos, a religião que tira do homem a sua força, a sua virilidade, o seu ímpeto guerreiro, tira dele a lança e a espada, sabe? Transforma ele numa dócil criatura, numa ovelha. Ao mesmo tempo, tem outro criticando, falando, não, o cristianismo destruiu, inspirou guerras, inspirou os cruzados, matou muita gente ao fio da espada, e impôs de uma forma mundial a sua dominância, tal, sabe? Se a gente estivesse falando de um imperador, cara, o cristianismo ia ser, sei lá, Jesus Cristo seria uma espécie de Mahatma Gandhi misturado com Genghis Khan, sabe? Uma coisa do tipo. Como essa figura pode ser possível no mundo, né? Aí o Chesterton faz uma reflexão que eu acho brilhante, é que talvez as pessoas que sejam muito violentas achem o cristianismo muito pacífico. As pessoas que são muito pacíficas acham o cristianismo muito violento. E existem outros pontos de vista que apontam para uma certa para o cristianismo com suas críticas pesadas, mas quando você faz um olhar retroativo, né, retroage o olhar para o ponto crítico, você vê que, na verdade, o cristianismo parece ser a medida certa de quase tudo. E a partir das críticas que o Chesterton conheceu e valorizou o cristianismo, né? Então, faz esse exercício, vê se é verdade, não confie em mim, né? Leia a Ortodoxia do Chesterton, né? E não leia com o intuito de se converter nem nada do tipo, apenas leia como curioso, tal como eu estou lendo sobre as mitologias antigas, tal como eu estou lendo o Mircea Eliade, tal como eu estou aprendendo muito com as religiões do Extremo Oriente,
tem coisas fascinantes, absolutamente magníficas e maravilhosas no budismo, no shintoísmo. A relação do shintoísta com a natureza é magnífica. Tem muitas coisas das religiões pagãs que nos ensinam muito, ensinam inclusive cristãos, sabe? Ensinam, assim, isso não é contraditório ao conceito de assumir uma fé, viu? Eu não acho contraditório. E tente fazer isso aí, sabe? Se você é um desse tipo, sabe? Tente investigar as suas reais motivações de aderir a qualquer religião. Eu acho isso importante. Vê se você não é motivado por ressentimento, por falsas informações, por equívocos, por uma coisa que é muito comum, anacronismos. Tente se colocar como um agente dentro da história honesto, um agente honesto dentro da história. Tente olhar todo mundo com olhos. Tenta, se faça de curioso. Né? Seja curioso de fato, sabe? Seja curioso de fato. E especialmente seja curioso a partir de consigo mesmo. Tente olhar para o mundo, olhar para si mesmo de uma forma curiosa, sabe? Investigativa, sabe? Tente fazer isso, pelo amor de Deus. E, nossa, estou falando demais. É isso. Acessem tavernadolugarnenhum.com.br e vejam lá os textos. Abraços e fiquem com Deus.